Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Oliveira, sou psicopedagoga, analista de comportamento, especialista em neuropsicologia. Sou cofundadora e diretora da Escola Imaculado Coração de Maria. E hoje eu queria sim conversar um pouquinho com vocês e contar um fato que ocorreu com uma das pessoas da minha família e que eu acho bastante interessantes para a gente poder pensar um pouquinho sobre a questão de laudo, diagnóstico, quando a criança tem alguma dificuldade. Essa pessoa da minha família tem uma criança e essa criança então a família foi morar numa cidade distante do restante dos familiares, e essa mãe ela tem o perfil de uma mãe super protetora. Então ela é uma mãe super preocupada, fica sempre em cima dessa criança, e essa criança então, quando foi para a escola, teve um impacto. Por quê? Porque na escola ela se viu longe da mãe, né? E tendo que interagir com crianças, coisa que ela não tinha interação com outras crianças quando estava em casa. E aí então foi um processo assim um pouquinho mais complicado para essa criança. Mas eu já tive outros contatos, né, com essa criança. Essa criança é uma criança que fala bem, que brinca, é uma criança feliz. Inclusive, tem um desenvolvimento dentro do esperado para a idade. Mas, enfim, como a mãe é muito preocupada, a mãe acabou levando numa profissional de saúde. Que eu não vou falar que segmento é, para não dar a ideia de que eu estou criticando esse segmento. Tá bem, pessoal? Não significa que o fato de uma profissional X ter cometido um equívoco, todos da mesma área vão fazer a mesma coisa. Tá? Então eu prefiro assim não mencionar o segmento desse profissional. Mas enfim, essa pessoa da minha família levou até essa profissional, e essa profissional, desconhecendo o histórico, né, da mãe, da família, da criança, e sem ter nenhum subsídio, veja, nenhum subsídio, ela deu um diagnóstico do autismo para essa criança. Bom, então, a partir daí, a mãe teve um impacto, a mãe ficou muito triste, a mãe ficou assim abalada com esse diagnóstico que ela não esperava. Então vamos ver primeiro, vamos levantar onde estão os erros. Primeiro, o transtorno do espectro autista ou o autismo, ele afeta indivíduos e se baseia num tripé de perdas, que é a comunicação, a interação social e os movimentos repetitivos. Então, essas perdas interferem muito no desenvolvimento do indivíduo com autismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o autismo, ele se enquadra num espectro. Então, para vocês imaginarem, vamos pensar assim, olha, vocês imaginem a gente jogando uma pedrinha no rio. Quando a gente faz isso, círculos, né, ondas em círculos vão se formando, não é? Então vamos pensar assim, quanto mais perto nós estivermos da pedrinha, né, um círculo no centro, mais severo é o nível desse autismo. E assim ele vai passando por nuances, por níveis, sendo que os mais distantes do centro são considerados os mais leves, tá? Então, o autismo ele tem níveis e a criança pode estar em qualquer um desses níveis. Então, esse também é um ponto. O que a gente leva em conta para poder pensar que talvez a criança seja uma criança que tenha autismo? Então, ou a criança demora para falar, então já está na idade e ela demora para falar, ou ela já fala, mas ela não faz contato visual, ou seja, ela não olha nos olhos. Quando você chama, ela demora para atender, e aí tem muitos pais que até pensam se a criança não é surda, né? Porque eles chamam e a criança demora para atender. Nós temos a questão dos movimentos repetitivos, então a criança pode balançar muito o corpo, balançar muito as mãos, bater muito os pés. A criança tem algumas manias, então, por exemplo, enfileira muito objetos,
Ela é muito apegada à rotina, então, se, por exemplo, a família faz as coisas sempre do mesmo jeito, ou vai para casa da avó sempre pelo mesmo trajeto. Um dia aconteceu alguma coisa e o trajeto teve que ser mudado. Isso desestabiliza a criança. Então, ela tem crises de choro, né, o que a gente chama birra. Ela não aceita muito bem essas alterações de rotina, né? A mudança brusca para o autista desestabiliza, tá? Então, esses são alguns pontos. A gente também tem a questão da restrição alimentar. Então, tem muitos alimentos que algumas crianças ou indivíduos com autismo não comem de forma alguma, ou pela textura, ou pelo sabor, porque eles têm uma hipersensibilidade, tá? Por exemplo, então, ou o som para eles, coisas que para nós seriam simples, como o pingar de uma gotinha de uma torneira, por exemplo, que para nós seria praticamente imperceptível, para eles é algo extremamente ruidoso, que incomoda. Uma roupa, um determinado tipo de roupa, a criança pode não querer colocar de jeito nenhum e a família não entende. Então, veja, não é para a gente pensar em autismo, pessoal, a gente não leva em conta um desses sinais, mas a gente faz assim uma leitura global, tá? Então, a gente vai verificando, dentre esses tantos indícios, o que é que a criança apresenta. Então, esse é um ponto. E que aquela criança não apresenta em nenhum momento, nenhum desses sinais que eu disse para vocês. Bom, qual é o outro equívoco? Quando a gente, e eu me enquadro também, porque muitas vezes os pediatras me encaminham crianças que às vezes as mães apresentam algumas queixas, então essas crianças vêm com o encaminhamento do pediatra, né? E aí, na conversa, nessa primeira conversa, no primeiro contato que eu tenho com a família e que eu vou perguntando algumas coisas, se eu percebo que há indícios de autismo, eu não comento com a família. Eu peço para fazer uma sessão de observação, que é diferente da avaliação psicopedagógica, né? Diferente, a forma de avaliar é outra, de abordar é outra. Então, eu faço uma sessão de observação e vou ver quais elementos a criança realmente apresenta que podem levar à conclusão de que seja um autismo. E aí, então, eu chamo a família novamente e coloco essa suspeita. Então, veja quanto cuidado a gente tem que ter quando a gente suspeita de alguma coisa, né? E aí vem o próximo passo, que é qual? É você encaminhar essa criança que está com suspeita de ser um indivíduo com autismo para um médico, para um profissional habilitado que vai fazer o diagnóstico de autismo ou não, tá? Por que é tão importante que seja um médico? Porque muitas crianças com autismo apresentam comorbidades. O que é comorbidade? É a criança ter um problema associado a outro problema. Então, a criança tem o autismo, mas também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Ou a criança ter o autismo e epilepsia. A criança eu já soube de casos de criança que tinha autismo e esquizofrenia. Então, veja, você precisa encaminhar, né, tanto para que o médico faça o diagnóstico, ou um neurologista, ou um psiquiatra, porque em muitos casos as crianças vão precisar também de medicação para essas comorbidades. Tem autistas que têm alteração de sono, então eles precisam ser acompanhados por médicos. Eles têm que ter esse respaldo médico. E aí o médico é que vai orientar para a família os especialistas que aquela criança precisa, né, aquele indivíduo, de acordo com o nível que ela está dentro do espectro. Então, uma criança que está no nível severo de autismo, quais profissionais ela precisa? Que tipo de atendimento ela precisa? No nível moderado, no nível leve. Então, o médico vai dando essas orientações para a família.
No caso desse familiar, né, dessa pessoa, da minha família, que levou para esse profissional de saúde, o que essa pessoa fez? Ela deu o diagnóstico de autismo, sem ter qualquer sinal, sem a criança apresentar sinal nenhum de autismo. Então, ela já cometeu um erro daí. O segundo erro foi que ela encaminhou para um psicólogo. Ela não encaminhou para um médico, sendo que precisa haver esse respaldo médico. Terceiro, nem todo psicólogo está habilitado a trabalhar com crianças com autismo. Em que sentido? Vamos lá então. Nós temos uma intervenção que se chama a intervenção ABA, que é dentro da análise do comportamento aplicada ao autismo. Ela foi cientificamente comprovada como a mais eficiente para o tratamento das pessoas com autismo, para ajudar essas pessoas a viverem melhor, a ter uma melhor comunicação, uma melhor interação social, né, a lidar com esses movimentos repetitivos, enfim, ela foi considerada a melhor, tá? Nem todo psicólogo tem essa especialização, tá? Então, esse é um ponto que também tem que ser levado em consideração. Tá bem, pessoal? Então, não significa que ser psicólogo é o suficiente para lidar com pessoas com autismo. Eu já tive contato com profissionais sérios, né, que foram procurados por mães de autismo, de crianças que tinham autismo, e eles foram muito sinceros. E eles disseram, olha, eu não sei trabalhar, eu não tenho, assim, esse conhecimento da terapia ABA para poder trabalhar com o seu filho. E também já presenciei o contrário, relatos de mães, de profissionais que não tinham, disseram que tinham essa ferramenta, que sabiam lidar com essa ferramenta, mas na verdade não tinham. E aí acabam por comprometer toda uma vida, que é o desenvolvimento de uma criança ou de um indivíduo que tem autismo, tá? Então, a gente precisa, assim, olhar tudo isso com muita seriedade. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse cuidado quando a gente coloca rótulo na criança. Vocês imaginem a mãe que recebe um diagnóstico desse, de que a criança é autista e a criança não tem subsídio nenhum, não tem critério, e a mãe acha que a criança é autista e a mãe vai conviver com essa dor, sendo que ela não teve respaldo nenhum, não teve um diagnóstico oficial. E mais um detalhe, por que é importante que se tenha o diagnóstico oficial, o diagnóstico médico, né? Porque existe uma lei de 2012, a Lei Berenice Piana, que garante, que assegura os direitos às pessoas com autismo. E que também, sendo eles pessoas com deficiência, as pessoas autistas, sendo consideradas nessa lei pessoas com deficiência, eles também recebem os mesmos direitos, né? São protegidos também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é do ano de 2015, tá? Então, vejam como é importante que isso seja oficializado, que se tenha o diagnóstico. Isso vai proporcionar à família alguns direitos de atendimento, né, junto à escola, junto às outras instituições, para assegurar que aquela criança, ou aquele indivíduo receba o respaldo que ele precisa para se desenvolver e até a sua vida futura, né, propiciando para ele condições melhores de vida. Então, eu penso que é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha esse cuidado, tá? Eu trabalho com crianças com autismo há 7 anos, no espaço escolar, crianças que desde crianças com nível moderado a leve. Então, eu vejo que também existe muita preocupação quando as mães vêm conversar comigo a primeira vez, quando é atendimento clínico. Várias já me perguntaram, será que o meu filho é autista? Será que o meu filho tem autismo? Quando a criança apresenta qualquer dificuldade.
né? Gente, vamos pensar que o autismo não é o fim do mundo. A gente não pode olhar assim o autismo com tanta negatividade. Nós temos sim crianças que são muito comprometidas, que estão no nível severo, crianças que não falam, crianças que têm comportamentos autolesivos, ou seja, elas se machucam, se agridem, né? Mas nós também temos muitos indivíduos que conseguem um nível muito bom de vida, que conseguem conquistar uma autonomia, que conseguem ter um bom desempenho escolar. Então vamos pensar que nós temos que apostar no ser humano e pensar que o autismo não é o fim do mundo, tá bem? Se a criança é diagnosticada com autismo, a gente tem que ter sempre um prognóstico, né? Sempre pensar no melhor, nas coisas boas, no que pode ser feito para que aquela pessoa viva melhor, que ela conquiste autonomia, que ela se desenvolva, tá bem? E aos profissionais, eu diria que nós temos que ter assim muito cuidado quando a gente faz esse tipo de colocação para uma família, tá? Seja o autismo ou seja qualquer outra que nós não tenhamos capacidade suficiente para fazer, autoridade suficiente para fazer, né? Nós não somos médicos e a gente não quer se colocar no lugar de médico, né? Acho que cada um tem que saber do seu segmento e saber quando ele não está apto a fazer algo, encaminhar para quem possa fazê-lo. Ter muito critério, ter assim muito respeito por essas famílias. Eu já atendi famílias que eu tive que colocar essa suspeita do autismo. Isso é feito com muito respeito, com muito cuidado, porque isso pode impactar muito a família. Então você tem que ter assim um cuidado, porque você está desconstruindo muitas vezes o sonho que aqueles pais tiveram para aquele filho ou para aquela filha. Então você tem que ser criterioso na hora de colocar essa suspeita, respeitando essa família. Não é verdade? Você tem que pensar que você pode afetar muito a parte emocional dessa família. Então, quando a gente suspeita, só suspeita, mesmo esse ato de suspeitar e de passar isso para a família, tem que ser feito de forma respeitosa, com muita empatia, tentando se colocar no lugar do outro, como é que ele vai receber essa notícia, porque de tantas famílias que eu já atendi com essa suspeita, a maioria, o impacto é muito grande. Eu já tive pais que saíram, assim, de perto de mim chorando, vários, né? Então, isso tem que ser feito realmente com muito respeito. E eu já tive, aconteceu também, é raro, mas acontece. Pais que vieram com uma criança pequena, que disseram que não tinha problema nenhum, que eles iam lidar com o problema, assim, receberam de forma muito natural. Eu fiz o encaminhamento, né, pro especialista, né, para a pessoa responsável que poderia fechar o diagnóstico, e eles receberam muito bem. Mas isso raramente acontece. Normalmente é um impacto para a família, e por isso que nós, profissionais que atuamos na saúde, na educação e que não somos médicos, nós temos que ter muita empatia, nós temos que ter muito critério, saber muito bem o que é que a gente está falando, sobretudo quando a gente vai abordar essas questões mais delicadas do que é que nós suspeitamos, tá bem? Então, pessoal, eu queria, assim, partilhar isso com vocês. O autismo não é contagioso, tá? O autismo é um transtorno, é uma condição da qual o indivíduo já nasce com ele. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é culpa de ninguém. Então, eles estão aí no mundo como tantas outras, né? O autismo, né? Os indivíduos com autismo estão no mundo como tantas outras pessoas com deficiência. Não é o fim do mundo. Então vamos olhar com um pouquinho mais de empatia, com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de respeito, não só as crianças que realmente têm, né? Que não é o caso que eu falei para vocês, que foi infelizmente um diagnóstico infeliz de uma pessoa que não estava apta, né? Mas quando isso acontece,
Vamos pensar que esse indivíduo, né, essa criança, tem direitos que nós precisamos respeitar e que essa família também precisa ser respeitada. Tá bom? Nós precisamos aprender, acho que falta um pouquinho. Se nós formos olhar todas as situações do mundo, o que mais falta é justamente isso, essa empatia, essa nossa habilidade de nós nos colocarmos no lugar do outro e de tentar entender o que é que o outro está sentindo. Depois sim, vem a ética, né? Se a gente primeiro tem que ter um pouco de empatia e a gente precisa ter ética também. Agir com muita ética, saber do nosso papel e onde é que a gente cabe dentro da nossa função na sociedade, para nós tornarmos a vida das pessoas melhores, não pior. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido para vocês e até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau, tchau!